Oi, tudo bem? Meu nome é Priscila. Eu sou psicóloga e falo sobre sonhos. Hoje eu vou falar sobre um tema que é muito pedido, que é sonhos lúcidos. Vocês me perguntam muito sobre isso e hoje eu vou explicar um pouquinho para vocês como esse tipo de sonho funciona. Algumas pessoas acham que a gente só começou a estudar agora e entender um pouquinho mais por agora sobre o que realmente significa o sonho lúcido. Mas na realidade, lá atrás existiam muitos estudiosos que tinham relatos de sonhos lúcidos, mesmo que muitas vezes eles não soubessem que se tratava de um sonho lúcido. Um exemplo disso é o Santo Agostinho. Não sei se vocês conhecem, mas ele era um religioso católico e também filósofo. E ele relata a primeira história de sonho lúcido em primeira pessoa. Ele conta que encontrou um jovem de presença marcante que o levava para uma cidade muito bonita. Ele diz que na segunda vez em que ele encontra esse jovem, ele consegue perceber que ele estava sonhando. Então, a partir daí, a gente já consegue perceber que lá atrás existiam relatos, existiam pessoas que tinham esse tipo de sonho, só que ainda não conseguiam entender que se tratava de um sonho lúcido. Outro filósofo também que já falava sobre isso era o Descartes, e ele trazia também relatos de sonho lúcido, ele tentava entender esse tipo de sonho, mas ainda não tinha esse termo que a gente conhece hoje, sonho lúcido, sonho vívido. Então, apesar dele ter esse relato, ele ainda tentava compreender o que aquilo realmente significava. Sila, me explica então o que é esse sonho lúcido, como é que isso funciona. O sonho lúcido, ele consiste em você ter a consciência de que você está sonhando. Muitas vezes a pessoa consegue controlar o que acontece nesse sonho. Algumas pessoas acham que elas nunca tiveram um sonho lúcido porque elas nunca conseguiram controlar de fato o que acontecia nesse sonho, mas só o fato de você saber que você está sonhando já classifica como um sonho lúcido. Essa, na verdade, é a principal característica do sonho. Não necessariamente você precisa tomar ações, você precisa controlar aquilo que acontece no sonho. Mas quando você tem um sonho lúcido e você tem esse controle, você consegue fazer muitas coisas. É por isso que muitas pessoas, elas têm vontade, elas usam técnicas para conseguir ter esse sonho lúcido. Você pode, por exemplo, conhecer algum famoso que você goste muito, você pode voar, você pode fazer coisas irreais que na vida real você não conseguiria ou que seriam improváveis de acontecer. E já no sonho lúcido acaba que você tem essa possibilidade. Como eu já comentei com vocês, o sonho lúcido, apesar das pessoas não compreenderem muito bem o que ele significava, elas não compreendiam muito isso no passado, mas hoje a gente já tem muitas pesquisas. Existem vários pontos de vista em relação a isso, inclusive pontos de vista religiosos, mais espirituais, mas o que eu vou estar trazendo aqui para vocês é o ponto de vista científico e das pesquisas que já foram desenvolvidas ou que estão sendo desenvolvidas em relação a esse tema. Uma das coisas que essas pesquisas trazem é que o sonho lúcido, ele está em um sistema híbrido. O que isso quer dizer? É como se no momento em que você tem o sonho lúcido, você não está completamente no estado de sono, você não está completamente adormecido, porém você não está completamente acordado. Então é como se você tivesse 50-50. Você tá meio que dormindo, você tá meio que acordado. Esses dois sistemas, eles acabam se juntando para que você consiga estar ali dormindo, descansando, mas que você consiga também usar algumas funções que você costuma usar quando você tá acordado. E é isso que faz com que você consiga ter esse controle desse sonho. O sonho lúcido, ele também não é algo que é comum de acontecer, por isso que vocês vão ver muitas pessoas procuram na internet técnicas, procuram dicas para saber como que elas vão conseguir ter sonhos lúcidos, porque poucas pessoas conseguem ter o sonho lúcido de uma forma natural. E fala pra mim aqui, aproveitando, jogando isso aqui, coloca nos comentários se vocês acreditam que no futuro a gente vai conseguir ter mais sonhos lúcidos de uma forma natural. Vocês acreditam que a gente vai conseguir chegar nesse nível, que isso pode ser algo que vai trazer vantagens para a nossa evolução ou que é necessário? Coloque aqui para mim a opinião de vocês com relação a isso. Uma pesquisa que trouxe essa questão do sonho lúcido de uma forma bem aprofundada e que conseguiu comprovar que ele existia foi a de um psicólogo chamado Keith Hearne, que ele trazia um pouquinho sobre essa questão do sonho lúcido e ele conseguiu monitorar e ele conseguiu comprovar que esse sonho lúcido realmente existia, fazendo uma pesquisa utilizando máquinas que comprovavam que as pessoas estavam dormindo enquanto elas estavam sonhando. Mas o que acontece? Quando a pessoa está dormindo, a gente passa por alguns estágios do sono. Tem a fase do sono REM e a fase do sono não REM. A gente vai ter esse sonho lúcido na fase do sono REM. Só que o que acontece? Por que é um pouco difícil de monitorar e de entender esse sonho lúcido?
Nessa fase do sono REM, a pessoa não vai estar movimentando o corpo, ela não vai estar tendo movimentos bruscos justamente como uma forma de proteção. Já pensou se a gente se movimentasse enquanto a gente dorme? Como que isso poderia ser perigoso? A gente podia se machucar, poderia machucar outras pessoas. Então a pessoa não consegue se movimentar enquanto ela está dormindo. E fica difícil dentro disso você conseguir entender e conversar com a pessoa que está tendo um sonho lúcido. Como que ela vai comprovar que ela está tendo um sonho lúcido se ela não pode falar, se ela não pode se movimentar? Então o Keith, ele conseguiu justamente investigar isso, só que ele utilizou máquinas para monitorar, para comprovar que realmente aquela pessoa estava no estágio do sono REM, e ele conseguia fazer com que essas pessoas se movimentassem, se comunicassem com ele por meio de movimentos oculares. Então, ele ia se comunicando com essas pessoas, falando para elas fazerem algum tipo de movimento ocular, para a direita ou para a esquerda, e ele conseguiu comprovar que essas pessoas realmente estavam em estágio de sonho lúcido, estavam compreendendo o que estava acontecendo e estavam tendo ciência de que elas estavam em um momento em que elas estavam sonhando. Como eu comentei com vocês, já existem pesquisas que falam um pouco sobre os sonhos lúcidos, sobre o que acontece no nosso cérebro enquanto a gente sonha, enquanto alguém está em um estado de sonho lúcido, e foi percebido que uma das regiões que é influenciada é a do lobo pré-frontal. Essa área é uma área que está responsável pelos comportamentos, pelos pensamentos, então faz sentido que ela, durante esse momento de sonho lúcido, em que você consegue controlar, consegue ter ali uma consciência, algo que de certa forma envolve tomada de decisões, envolve pensamentos, também esteja ativada durante esse momento de sonho lúcido. E existem vários questionamentos que as pessoas trazem, várias reflexões com relação à questão dos sonhos lúcidos. Alguns cientistas trazem pontos positivos que ele pode estar acarretando na vida de alguém. Muitas pessoas falam sobre a questão dele poder ajudar com pesadelos, poder ajudar você a estar superando medos, a estar lidando com pesadelos que são estressantes no dia a dia. E outras pessoas falam sobre o lado negativo. Algumas pessoas relatam que tentam ter o sonho lúcido, que já tentaram ter essa experiência, mas acabaram tendo uma paralisia no lugar disso. E a paralisia, não sei quem já passou por essa situação, mas é algo que é muito assustador. Você começa a ver coisas, a sentir coisas que não estão ali, mas que trazem sensações muito desagradáveis e você não consegue movimentar o seu corpo. Então acaba sendo algo muito angustiante para quem está vivenciando aquilo. Existem também pessoas que falam sobre a questão de realidade e fantasia. Muitas pessoas têm uma dificuldade quando elas têm sonhos que são muito vívidos, elas acabam ficando cansadas no dia seguinte, elas acabam tendo sonhos que são tão vívidos, tão reais, que elas têm dificuldade de conseguir distinguir aquilo que é realidade e aquilo que é fantasia. Bom, hoje a gente sabe que o sonho lúcido, por mais que ele seja comum, ele não é frequente. Então é provável que em algum momento da sua vida você tenha sonhado, você soubesse que você estava sonhando, mas isso não aconteceu com muita frequência. E é pouco provável também que você tenha tido o controle daquele sonho naquele momento. Mas existem muitos relatos de pessoas que em algum momento da vida passaram por isso. Conta aqui pra mim se você já teve algum sonho lúcido, o que você pensa sobre isso, se você acha que é algo positivo, algo negativo. E eu vou estar colocando as referências aqui embaixo para quem quiser dar uma estudada e quiser aprofundar um pouquinho mais no tema.